Custando 5 bilhões de dólares para ser construído, o cruzador nuclear Almirante Nakhimov é o orgulho da Marinha Russa, carregando poder de fogo suficiente para destruir cidades inteiras ou eliminar qualquer embarcação que esteja em seu caminho. Ele deveria ser uma das embarcações militares mais formidáveis que o mundo já viu. O tipo de mega inovação militar sobre a qual o presidente da Rússia, Vladimir Putin, adora se gabar. Mas ele foi praticamente inutilizado pelas forças armadas da Ucrânia, sem que elas precisassem disparar um único tiro. Então aqui está toda a história da vida e da morte efetiva do Almirante Nakhimov. A história do Almirante Nakhimov começou antes mesmo da Rússia moderna existir. Foi em 17 de maio de 1983, durante os dias da União Soviética, que este navio teve sua quilha batida, com a construção oficialmente começando no estaleiro Báltico em São Petersburgo, então conhecida como Leningrado. Ele foi lançado alguns anos depois, em 25 de abril de 1986, e foi comissionado em 30 de dezembro de 1988. Naquela época, ele era conhecido como Kalinin e entrou oficialmente em serviço na Frota do Norte, em 21 de abril de 1989. Ele foi renomeado alguns anos depois, em 1992, em homenagem ao renomado almirante da Marinha Pavel Stepanovich Nakhimov, que liderou a Marinha Imperial Russa para uma vitória histórica na Batalha de Sinop, durante a Guerra da Crimeia, em 1853. Construído durante a Guerra Fria, este cruzador de batalha da classe Kirov ostentava amplas capacidades ofensivas e defensivas, sendo o maior navio de guerra de superfície construído desde a Segunda Guerra Mundial, excluindo porta-aviões. Ele mede mais de 251 metros de comprimento, com uma boca de pouco mais de 28,5 metros e um calado de mais de 10,3 metros, e um deslocamento máximo de 28 mil toneladas quando totalmente carregado. Ele tinha um arsenal extenso, que a inteligência dos Estados Unidos nos anos 1980 descreveu como uma variedade de armas que o tornava um dos navios de guerra de superfície mais armados do mundo. Essas armas incluíam 20 mísseis antinavio P-700 Granite e seus lançadores, 12 lançadores de mísseis superfície-ar S-300F, com um total de 96 mísseis e um par de baterias de mísseis superfície-ar 4K-33 OSAM, com um total de 40 mísseis superfície-ar individuais a bordo ao mesmo tempo. O Nakhimov também ostentava um canhão duplo AK-130 de 130 mm de duplo propósito, um conjunto de lançadores de mísseis anti-submarino RBU-6000 e RBU-1000, 10 tubos de torpedo de 533 mm e 6 sistemas de armas de defesa próxima Korchik. Isso o tornava forte o suficiente para cumprir seu objetivo principal, de combater submarinos da OTAN e grupos de ataque de porta-aviões. Ele também foi construído com uma plataforma de pouso para helicópteros e espaço de armazenamento sob o convés suficiente para abrigar até 3 helicópteros Kamov Ka-27. Além disso, apesar de seu tamanho enorme, ele conseguia ultrapassar velocidades de 30 nós ou 55,5 km por hora, graças a um sistema especial de propulsão que utilizava tanto energia a vapor quanto nuclear, junto com um par de turbinas a vapor conectadas a um reator nuclear KN-3, com uma caldeira movida a óleo, para fornecer potência adicional quando necessário. Com esse sistema, o Nakhimov tinha alcance quase ilimitado em baixas velocidades e atingia até 25 nós, ou 46,3 km por hora de velocidade máxima. Enquanto operava apenas com energia nuclear, podia ultrapassar a marca de 30 nós com o uso da caldeira a óleo. Além de tudo isso, o Nakhimov tinha espaço suficiente a bordo para uma tripulação de mais de 700 pessoas. Em resumo, era uma embarcação formidável e uma perspectiva assustadora para qualquer força da OTAN encontrar em mar aberto. Mas depois que a Guerra Fria chegou ao fim em 1991, o Almirante Nakhimov começou lentamente a perder relevância. Com o passar dos anos, a necessidade de justificar que a Rússia mantivesse um navio de guerra tão grande e caro diminuiu. Assim, o Nakhimov fez cada vez menos viagens, culminando com sua última viagem do século XX em julho de 1997. Em 1999, ele foi rebocado para Severodvinsk, inicialmente para passar por reparos, que depois se transformaram em um projeto de renovação extenso e extremamente caro. Ao longo de mais de 2 décadas, o Nakhimov permaneceu no estaleiro Sevmash. Aos poucos, a embarcação foi sendo atualizada para os padrões modernos, mas o projeto não ficou livre de problemas. Ele ultrapassou o orçamento e o cronograma. De fato, em várias ocasiões, autoridades como o diretor da Sevmash, Nikolai Kalistratov, afirmaram que o projeto estaria concluído em breve e que o navio voltaria a entrar em serviço.
Mas a renovação do Nakhimov acabou levando quase um quarto de século no total. Também custou impressionantes 200 bilhões de rublos, ou cerca de 5 bilhões de dólares, tornando-se um dos programas de modernização militar mais caros já registrados para uma única embarcação. Com o objetivo de estender a vida útil da embarcação e torná-la mais relevante e viável nas condições de combate modernas, a reforma envolveu várias mudanças importantes no arsenal ofensivo do Nakhimov. Os lançadores de mísseis antinavio P-700 Granit, já ultrapassados, por exemplo, foram removidos e desmontados, segundo fontes russas, antes de serem substituídos por 80 lançadores universais UKSK-3S-14, que são capazes de disparar alguns dos mísseis mais poderosos da Rússia atualmente, como os Kalibr, Onyx e Zircon. O projeto também envolveu a adição de novos sistemas de radar, melhorando as capacidades de consciência situacional da embarcação, além de um canhão naval AK-192M, de 130 mm. Outras armas de defesa aproximada, canhões e foguetes e torpedos anti-submarino também receberam atualizações sucessivas, e a bateria de defesa aérea do navio foi modernizada, com o mais recente sistema S-400 substituindo o S-300 da era da Guerra Fria. Essas melhorias ajudaram a trazer o almirante Nakhimov para o século XXI, dando a ele capacidades de ataque terrestre de longo alcance. Os mísseis de cruzeiro Kalibr, por exemplo, que custam perto de $1 bilhão cada, podem transportar ogivas de até 500 quilos, ou 1.100 libras, e atingem velocidades máximas de até Mach 3, ou 3 vezes a velocidade do som, o que equivale a cerca de 3.700 km por hora. Com designs multiestágios, combustível sólido e motores turbojato integrados. Alguns desses mísseis tinham capacidade para atingir alvos a cerca de 2.500 km de distância, e eles se mostraram particularmente eficazes durante a guerra da Rússia com a Ucrânia. As forças do Kremlin dispararam um grande número de mísseis Kalibr contra cidades, vilarejos e instalações militares ucranianas, causando muitas mortes e feridos, além de grandes danos a edifícios, portos e importantes infraestruturas. Os mísseis P-800 Onyx também apresentam especificações técnicas impressionantes, incluindo um alcance operacional de 600 km, uma velocidade máxima de Mach 2,9, ou 3.215 km por hora. Já os Zircons são os mais rápidos dos três. Classificados na categoria de mísseis hipersônicos, eles podem atingir velocidades máximas de Mach 9, ou quase 11.300 km por hora, tornando-os incrivelmente difíceis de interceptar, e garantindo que qualquer força inimiga que seja alvo de um ataque de Zircão tenha pouquíssimo tempo para reagir e responder. Com um alcance operacional efetivo superior a 1.000 km, esses mísseis podem causar danos devastadores a alvos próximos e distantes. Com esses novos armamentos, o cruzador de mísseis nuclear Nakhimov está mais forte do que nunca, ao menos no papel. E em 2025, após mais de 25 anos no dique seco, esse colossal cruzador de batalha iniciou os testes no mar, com planos de reintroduzi-lo ao serviço militar no ano seguinte. Essa notícia deveria e poderia ter causado preocupação entre as fileiras ucranianas. Um cruzador desse porte poderia permitir à Rússia afirmar sua dominância em mares como o Mar Negro. Ao mesmo tempo, daria ao Kremlin mais uma plataforma para lançar ataques letais de mísseis contra cidades, vilarejos, bases militares e locais civis da Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Rússia deveria estar orgulhosa de sua nova embarcação superpotente, pronta para lançar fogo e destruição sobre seu inimigo e liderar o avanço rumo a uma vitória esmagadora e completa, em uma guerra que já dura muito mais do que qualquer um, até mesmo Vladimir Putin, jamais antecipou. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, a portas fechadas, acredita-se que autoridades russas estejam repensando a decisão original de reformar o Nakhimov, enquanto analistas ocidentais classificam todo o projeto como uma enorme perda de tempo e dinheiro. Enquanto isso, a Ucrânia mudou tanto as regras da guerra naval que um navio desse porte agora parece mais um fardo caro e desajeitado do que um equipamento valioso. Em resumo, o novo e melhorado Nakhimov está longe de ser tão letal quanto aparenta, sendo apenas um caro lembrete das doutrinas ultrapassadas e da força militar decadente da Rússia. 28 mil toneladas de peso morto, com pouca ou nenhuma chance de desempenhar qualquer papel decisivo ou fundamental no restante da guerra contra a Ucrânia. Mas antes de entrarmos nesse assunto, se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver mais, certifique-se de se inscrever no The Military Show. A gente explica tudo assim, toda semana.
No papel, o almirante Nakhimov deveria ser um dos equipamentos mais valiosos e vitais de todo o arsenal da Rússia. Ele deveria estar lá fora agora, ocupando posições estratégicas no Mar Negro, realizando ataques de mísseis devastadores contra alvos de alto valor espalhados pelo território ucraniano. Ele deveria causar medo nas forças armadas ucranianas, ao mesmo tempo em que serve como um lembrete constante e inabalável da rica história militar da Rússia e de sua força incomparável. Mas ele não está fazendo nada disso. Por quê? Porque os tempos mudaram. Houve uma época em que um cruzador colossal como este teria sido uma vantagem militar extraordinária. O orgulho de quase qualquer marinha do mundo. Por anos, a Rússia vem falando sobre modernizar o Nakhimov e reintroduzi-lo ao serviço militar. E por anos, isso foi uma perspectiva assustadora para os inimigos do país ao redor do mundo. Mas não é mais assim. Um cruzador gigantesco com lançadores verticais modernos e dezenas de mísseis já não é mais a ameaça de antes. Porque essa não é mais a era dos grandes navios de guerra dominando as ondas do oceano. É a era dos drones. Baratos, simples, mas incrivelmente eficazes quando se trata de causar dano e eliminar alvos do mapa. Os drones passaram a dominar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, sendo que esta última se mostrou especialmente eficaz no desenvolvimento de modelos inovadores e revolucionários, capazes de viajar tanto pelo ar quanto pelo mar, para caçar e eliminar qualquer alvo em seu caminho. Como explica o especialista naval e analista de inteligência de código aberto H.I. Sutton em um artigo para Naval News, os drones de superfície ucranianos, veículos de superfície não tripulados, apresentam dilemas defensivos aparentemente insolúveis para a muito maior frota russa no Mar Negro. Enquanto drones navais ucranianos mantêm a frota do Mar Negro presa, a marinha russa assumiu um fardo auto-infligido, agarrando-se a uma grandiosidade da Guerra Fria já apagada. Em outras palavras, a Rússia ainda parece presa a uma era passada, na qual navios de guerra gigantescos e poderosos eram a definição suprema de toda a força naval. Uma época em que países disputavam por navios maiores e mais avançados, com modernos lançadores de mísseis e sistemas de defesa aérea. Mas a verdade é que essa era já acabou. Agora, até mesmo as maiores e mais poderosas forças militares do mundo estão deixando de construir navios de guerra que custam bilhões de dólares, e em vez disso, estão dedicando mais tempo e energia aos drones e às plataformas necessárias para lançá-los. A China, por exemplo, tem se dedicado a ampliar sua variedade de drones não tripulados em mar aberto. Os Estados Unidos também investem muito dinheiro e mão de obra na criação de uma frota naval de drones, para acompanhar seus inimigos nesse aspecto crescente da guerra moderna. A Rússia, por sua vez, investiu bilhões de dólares na modernização de um navio que já não parece ter muito espaço no mundo de hoje. Como Sutton continua, o futuro de navios de combate de superfície tão grandes na era da guerra não tripulada parece cada vez mais questionável. Mesmo antes dos drones, concentrar tanto dinheiro e poder de fogo em um único casco já era algo questionável. Mas agora é ainda mais duvidoso. Embora os drones atualmente não possam desempenhar todas as funções dos navios tripulados, a ameaça que eles criam e a forma como estão remodelando a guerra naval é real. E a Ucrânia tem liderado nesse aspecto, constantemente forçando e rompendo os limites da guerra com drones repetidas vezes ao longo do conflito até agora. Houve inúmeras ocorrências registradas de equipes ucranianas de drones destruindo ativos navais russos de alto valor. No final de 2025, por exemplo, os militares ucranianos utilizaram drones subaquáticos para explodir um submarino russo da classe Kilo, que estava atracado no porto de Novorossiysk na época. O submarino foi avaliado em 400 milhões de dólares, enquanto os drones usados para destruí-lo custam centenas de milhares. Isso mostra o quanto é mais valioso nos dias de hoje ter uma forte seleção de drones relativamente baratos para escolher, em vez de um pequeno conjunto de navios de guerra extremamente caros. Às vezes, 1 ou 2 ataques precisos de drones bastam para que milhões ou bilhões de dólares em equipamentos militares sejam destruídos ou afundem no oceano. E houve muitos outros exemplos disso desde 2022, com vários submarinos russos, embarcações de desembarque, cruzadores e outros navios atingidos, danificados e até completamente destruídos por drones ucranianos. Chegou ao ponto em que os comandantes da Rússia têm medo de realmente enviar seus navios, incluindo embarcações como o Nakhimov, porque sabem que equipes de drones ucranianas patrulham os mares e podem lançar ataques precisos para destruí-los com precisão e eficiência implacáveis, tudo num piscar de olhos. Na prática, Kiev afundou a frota da Rússia sem nem mesmo precisar disparar um tiro de verdade.
Como Sutton observa, no Mar Negro, a marinha russa está essencialmente confinada ao porto devido à ameaça evasiva, porém persistente, dos drones de superfície ucranianos. Ele continua observando que, embora esses drones não sejam realmente tão poderosos quanto mísseis como o Onyx e o Kalibr, eles ainda são potentes o suficiente para causar danos que mudam o jogo, além de serem pequenos e ágeis o bastante para escapar até mesmo dos sistemas de defesa de proximidade mais sofisticados usados pela Rússia atualmente. E talvez a maior vantagem dos drones navais sobre grandes embarcações seja esta: não tem tripulação, tornando-os descartáveis. A Ucrânia pode lançar 100 drones contra um navio russo, e se alguns atingirem o alvo e causarem danos, a missão é bem sucedida, sem vidas ucranianas perdidas ou em risco. Nem os mais radicais blogueiros militares nacionalistas russos vão comemorar a destruição de algumas dezenas de drones inimigos. Mas se a Ucrânia conseguir destruir um navio russo e sua tripulação, que às vezes pode ser composta por dezenas ou até centenas de soldados russos, esse é o tipo de vitória que vale a pena se orgulhar. Os drones, por serem muito mais baratos que navios de guerra, fragatas, submarinos e embarcações de desembarque, são ainda mais descartáveis. Enquanto isso, navios de guerra custam tanto para serem construídos e mantidos que precisam ser tratados com um cuidado excepcional. As operações precisam ser planejadas com precisão de especialista, até ao menor detalhe. E até mesmo o menor descuido ou erro pode levar a perdas catastróficas. Mesmo sendo imensos e imponentes, os navios de guerra da Rússia não são inafundáveis. Isso foi provado lá em 2022, nos estágios iniciais da guerra, quando o famoso cruzador de mísseis Moskva, o navio-chefe da frota do Mar Negro da Rússia, foi afundado por mísseis ucranianos Neptune. Esse único caso destacou a surpreendente vulnerabilidade de grandes navios de guerra sem defesa de ponto e capacidades de controle de danos suficientes. Não é difícil imaginar o almirante Nakhimov sofrendo um destino semelhante se ele se encontrasse em águas hostis ou fosse alvo de um ataque bem coordenado de drones ou mísseis ucranianos. Como Sutton escreve, grandes navios como este podem ser particularmente impressionantes em tempos de paz. Mas quando se trata de cenários de combate reais, eles na verdade não são tão invulneráveis quanto parecem. De fato, muitos não são mais bem blindados do que os navios menores escondidos nos portos russos do Mar Negro. Assim, talvez fosse melhor a Rússia ter aprendido as lições do Moskva e investindo mais em sistemas de supressão de incêndio e controle de danos para o projeto de modernização Nakhimov, ao invés de focar tanto nas capacidades ofensivas e na quantidade de mísseis a bordo. Em vez disso, como em tantos outros casos em que o país desperdiçou quantias exorbitantes de dinheiro em desastres semelhantes, a Rússia continua demonstrando níveis impressionantes de teimosia e uma notável resistência em acompanhar os tempos. Ela continua vivendo no passado, seguindo regras que o resto do mundo já abandonou. No fim, Sutton é um dos vários analistas que veem o Nakhimov mais como um projeto de vaidade, voltado mais à percepção de poder do que ao valor militar prático. E os custos desse projeto de vaidade não acabam na modernização. Um navio desse porte também terá alto custo de manutenção. Quanto mais o tempo passa e mais a Rússia precisa gastar, mais provável se torna que a marinha do país acabe decidindo cortar suas perdas e descomissionar a embarcação. Enquanto isso, os Estados Unidos, principal inimigo da Rússia, já operavam navios de guerra com ataque terrestre ao estilo do Nakhimov desde os anos 80. Alguns dos principais cruzadores dos Estados Unidos, como os da classe Ticonderoga, em serviço desde 1983, são ainda mais formidáveis que o Nakhimov atualmente. Eles podem ser equipados com até 122 células de lançamento vertical, por exemplo, enquanto deslocam menos de 10.000 toneladas. Em comparação, apesar de ser muito maior, o Nakhimov possui apenas cerca de 80 células. Então, além de ser praticamente inútil na guerra com a Ucrânia, o Nakhimov está décadas atrasado em relação aos equipamentos avançados dos Estados Unidos. No fim das contas, assim como o tanque T-14 Armata da Rússia, que também foi muito promovido por Putin e seus comparsas do Kremlin, mas considerado um projeto de vaidade sem propósito por seus críticos, o Nakhimov parece ter muito mais estilo do que substância. Mais um recurso visualmente impressionante que a Rússia pode exibir com orgulho em desfiles navais, mas que não oferece nenhum valor militar real digno de nota. E não é só no mar que a Rússia está utilizando recursos caros e ultrapassados. Este vídeo mostra como os principais tanques de batalha do país foram inúteis em combate direto contra as forças armadas ucranianas. Ou então, confira esta análise detalhada de 5 das chamadas superarmas da Rússia, que fracassaram completamente em todas as frentes.
E por fim, inscreva-se no nosso canal para mais análises e notícias militares de última hora que você não vai querer perder.